Olá, meus amigos, tudo bem? Nós gostaríamos de fazer alguns comentários sobre a origem do método dos elementos finitos, porque é sempre saudável para quem usa todas as ferramentas computacionais ter uma ideia do porquê, né, que houve a evolução até os dias de hoje. O método dos elementos finitos, a ideia de discretização de sistema contínuo, começou na década de 40, então faz muito tempo. Então foi um achado, né? Poxa, nós, ao invés de resolvermos as equações diferenciais, nós vamos resolver equações algébricas. No fundo é isso, né? E isso daí esbarrou numa dificuldade, né? Até eu lembro de uma historinha que nunca esqueço jamais. Eu aprendi no curso primário com uma professora lá em Santos, no grupo, né? No grupo escolar Olavo Bilac, né? Que eu estudava. Ela contou uma historinha do gato farofino, né? Esse gato farofino, ele comia toda a rataiada da região e um dia fizeram uma assembleia, né? Assembleia dos ratos, né? E essa assembleia surgiram várias ideias, né? Uma das ideias era colocar um guiso no pescoço do gato, que toda vez que o gato se aproximasse, os ratos ficariam avisados e todos fugiriam. E a ideia foi aclamada, foi colocada como uma coisa maravilhosa, né? Só que aí teve um carinho, um ratinho lá no final que falou assim: eu tenho uma dúvida. Aí surgiu a dúvida: quem é que vai colocar o guiso no pescoço do gato? Aí começou a vazar rato para tudo quanto é lado e o problema não foi resolvido, né? Ou seja, alguém precisava cumprir essa missão. Figurativamente, é a mesma coisa que aconteceu com os elementos finitos na década de 40. Nós vamos gerar equações algébricas, né? E vamos resolver as equações. Que maravilha, né? Não vamos fugir das equações diferenciais. Só que tem um pequeno problema. Eu tenho um livro aqui, que eu coloco até na referência do meu livro de elementos finitos, que tem uma parte matemática que consubstancia o uso do método, né? Um deles eu trouxe dos Estados Unidos, o Numerical Recipes, que é um livro muito bom, receitas numéricas, e outro é o Matemática para Engenharia. Quando o cara estuda sistema de equação linear lá na Matemática para Engenharia, ele começa a colocar um problema que é o seguinte: se ele for resolver um sistema de equações lineares usando o método de Cramer, né? Aquele método lá que a gente usa na matemática básica, ele faz uma conta que 100 equações a 100 incógnitas, resolvido de uma maneira romântica pelo Cramer, está lá no livro, dá 10 elevado a 147 anos. Por que ele faz isso daí? Para motivar que o cara, para resolver o sistema de equação algébrica, aí começa a usar matriz, né? Sistemas de equações e método de Gauss, etc, etc, etc. Isso aí é o que aconteceu com elementos finitos. Na década de 40, a ideia era maravilhosa, só que você não conseguia colocar o guiso no pescoço do gato. Essa é a questão fundamental. Como é que ia resolver isso daí? Isso daí só teve possibilidade de resolver no final da década de 50. O que aconteceu no final da década de 50? O Programa Espacial Americano, a NASA, né? O Nastran. E aí, com o advento do computador, você conseguia resolver esses sistemas de equações de uma maneira bastante efetiva, né? Foi aí que teve o grande impulso do método. E aí, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com elementos finitos na década de 70, a gente ainda não tinha ferramenta gráfica. Não tinha. Você tinha que fazer os modelos no papel, mas quando você fazia o modelo no papel e fornecia para o computador uma carta, né, um arquivo texto que você representava todos os nós, elementos, tudo à mão, properties, material, essa coisa toda, você gerava um sistema de equações. O software fazia todo o desenvolvimento do sistema e imprimia no papel. Imprimia no papel e com essa impressão no papel você relacionava aquele número do papel com o desenho que você fez à mão do seu modelo. E aplicava os critérios como hoje, von Mises, Tresca e assim por diante, né? Tensão máxima principal, tudo isso daí já existia. E continua sendo o amparo, né? O alicerce para tudo.
tá certo? Então é muito interessante isso, porque hoje eu fiz muito modelo, acho que eu vou para o céu, né? Porque não é possível. A quantidade de modelo de navio que eu fiz à mão na década de 70 era um trabalhão, né? Você fazia, fornecia em cartão perfurado para o computador todos os dados do seu modelo. E que hoje não é diferente. Quando você faz uma tela gráfica e automaticamente você dá um File Import Geometry, aperta um botão e faz uma malha automática, você está gerando uma carta também. Só que você fornece para o software, ele dá a resposta no arquivo de output, né? Arquivo de saída, e você interpreta os resultados porque tem um código de cor. Agora, se você fizer um modelo que não corresponde à realidade física, isso é um trabalho jogado fora. Daí a insistência, a importância que a gente sempre coloca, o enorme peso, a enorme importância de você saber o que está fazendo. É a teoria. A teoria que eu usava de placa e casca para fazer um modelo de navio na década de 70 é a mesma que eu uso hoje. Nós fizemos recentemente um modelo de navio, né, usando software gráfico, em que você faz toda a geometria, né, as mid-surfaces, no caso do casco, você dá um file import geometry, e aí você faz um mapeamento, né, todo o mapeamento você pode fazer no próprio CAD, né, ou seja, você divide em regiões muito organizadas, de tal sorte que a malha de elementos finitos saia a mais perfeita possível. Porque você tem um comprometimento com o tal do jacobiano que a gente falou outro dia. Né? Se você fizer uma malha distorcida, a rigidez de cada trecho da estrutura não vai ser bem representada. E você vai ter um número ruim que vai contabilizar a deformação e, como consequência, a tensão. Ok? Então, essa é uma questão muito interessante e que muitas pessoas hoje, né, são treinadas direto no uso do software, que é uma ferramenta maravilhosa, ninguém está discutindo isso, o NCE trabalha, nós estamos fazendo hoje modelos, uma série de modelos aí para a indústria automotiva e, e a ferramenta gráfica é maravilhosa. Agora, se você não souber o que você está fazendo, não vai adiantar nada. Você vai fazer uma bobagem mais rápido, isso que eu quero dizer, ok? Então, por favor, todo mundo que se envolver com elementos finitos, se envolva com os conceitos, né? Primeiro é o conceito, depois é o uso do software, ok? Muito obrigado.